Salve, galera! Aquele abraço, bom dia para você, uma ótima terça-feira. Estamos aqui no Tomazão TV mais uma vez, atualizando informações. E ontem o Paysandu em campo contra a Ferroviária não deu de novo, ficou no quase, né? Pois é, bateu na trave, como diriam alguns aí, realmente decepcionante. Uma atuação que no primeiro tempo foi até razoável, mas o segundo tempo ruim do Paysandu, trocas acabaram não fazendo muito efeito, o Paysandu ficou só no empate e cada vez mais perto de não conseguir a permanência na Série B. Está muito longe, até porque são 10 pontos que separam o Paysandu do primeiro fora da zona, que é a Ferroviária de Araraquara. E são 15 pontos a serem disputados. O Paysandu agora já vai pensar no time do Avaí, no jogo de sábado. E tem problemas, a gente vai falar aqui. O Remo retornando aos trabalhos, cirurgia, um sucesso do Marcelo Rangel, mas, infelizmente, fora da temporada, agora trabalha a recuperação. E também do goleiro Igor Vinhas, né, que já está em tratamento intensivo para poder estar relacionado e até, quem sabe, jogar contra o Cuiabá na sexta-feira. No Tomazão TV, para você que está ligado aqui com a gente, é só assinar o canal. Se não é inscrito, se inscreve, aciona o sininho para receber notificações e deixa o like aí. Com 50 mil a gente chega lá e vai fazer um super sorteio para você. Vamos começar falando do Paysandu e realmente cada vez mais complicada a situação. 27 pontos, último colocado na tabela. A Ferroviária, que era adversário direto, ontem no empate, fechando a rodada, né? 2-2, o Paysandu saiu atrás, conseguiu virar o jogo, né? Fez um primeiro tempo razoável, mostrando força de reação, mas no segundo tempo o time cai impressionante, cara. Não consegue jogar. E aí as trocas acontecem, mais uma vez o Thiago Heleno, aliás, até explicado pelo próprio Márcio Fernandes, foi no sacrifício porque era o principal jogador na zaga que poderia compor ali ao lado do Thalisson, estava na transição, antecipou a volta e acabou se contundindo. Tomara que não seja nada grave, que ele possa estar sábado no jogo contra o Avaí, embora o Maurício Antônio também já esteja bem melhor e, se recuperado, possa estar à disposição do técnico, o Márcio Fernandes, mas tem uma ausência muito sentida para o jogo de sábado, a gente vai falar depois. Primeiro, vamos ouvir o Márcio Fernandes avaliando a atuação do Paysandu. Na opinião dele, acontece sempre o que tem acontecido nos últimos jogos. O Paysandu tem a vantagem, tem a possibilidade de manter o placar e o resultado, a vitória, e acaba tomando o gol de empate. Foi o que aconteceu novamente. Márcio Fernandes aqui no Tomazão TV. Olha, eu acho que isso acontece com todas as equipes que estão numa situação que a gente está. Quando a gente começa a se aproximar do final e a gente estando com o resultado, a gente, em vez de continuar indo na frente, a gente começa a se defender um pouco mais para garantir o resultado. E isso faz com que a equipe adversária venha para frente e tenha algumas chances de gol. Acertou um chute, né, muito bom, um jogador que tem muita qualidade, já foi meu jogador, acertou um belo chute e empatou o jogo, né? Mas é difícil você passar isso é uma coisa natural que acontece com o jogador, né? Não deve, mas acontece. Então, a gente só tem que lamentar, porque a equipe estava tão bem no jogo, conseguiu reverter um placar. Você vê que quando a gente está atrás, a gente vai buscar o resultado e tem condições para isso e mostra superioridade dentro do jogo. Mas aí quando a coisa começa a se aproximar do final, isso não tem sido agora não. Você foi ver todos os jogos que a gente jogou, a gente levou o gol no final do jogo, mas por querer se defender, se segurar esse resultado, e a gente está sendo castigado por isso. Tem algumas equipes que fazem isso e conseguem, mas a gente está realmente passando um momento que os caras acertam um chute onde não tem condição de defender. E nem adianta ficar chorando leite derramado, né? Empate não serviu de nada. O Paysandu continua na zona do rebaixamento, na última colocação e cada vez mais próximo do rebaixamento. Esse é o discurso, não tem outro. Agora, tem chance, matemática tem.
São 15 pontos a serem disputados, agora tem que ganhar. Não tem. O próximo empate, pior ainda, se for em casa, contra o Avaí, com apoio da torcida, a torcida tem a obrigação de estar lá para dar essa força, e aí já sabe que não vai poder contar com o Rossi, que praticamente está fora do Paysandu. O presidente, o Roger Aguilera, voltando, vai sentar com o jogador, já houve o início de uma conversação por uma rescisão amigável. Mas a principal ausência, Garcês, jogador do Avaí, em força de contrato, não pode jogar contra o seu clube de origem, por isso, mesmo estando inteiro, não vai poder jogar. O Diogo Oliveira talvez tenha alguma chance de retornar no sábado contra o Avaí, jogo programado para Curuzu, mas o jogo deve ser no Mangueirão. E o Remo, que vive um outro astral, um outro clima, uma paz de tranquilidade total, até nem poderia ser diferente, fechou a rodada 33, quarto colocado, né? Está entre as equipes que buscam acesso à elite do futebol brasileiro. Aliás, a gente ouviu aí nas redes sociais, inclusive programas esportivos a nível nacional, o destaque do Remo, depois do Guto Ferreira ter assumido 5 vitórias consecutivas e 100% de aproveitamento. Esse jogo de sexta-feira contra o Cuiabá, ele tem assim um lado mais especial, porque, como disse o Guto, ele não ficou muito tempo lá, mas conhece o time do Cuiabá, comandou o Cuiabá no início da Série B do Campeonato Brasileiro, e pode ser um triunfo, um handicap, eu diria, né, a favor do Clube do Remo. Agora, o Leão não terá o Marcelo Rangel, o problema está no gol. Léo Lang ou o Igor Vinhas? O Igor Vinhas ainda se recuperando, mas o NASP trabalha com fisioterapia, medicação, agora ele tem que ir para o campo. Se ele não for para o campo, não vai ter condições de jogar contra a equipe do Cuiabá. Esse é o trabalho do momento, recuperar o Igor Vinhas, porque o restante do time, todos estão à disposição. E principalmente no astral que vive o Remo, o Pedro Rocha é quem deu uma entrevista coletiva ontem falando, aliás, comentando a respeito do problema do Marcelo Rangel, mas pessoalmente do momento que vive no Remo. Sabia que o astral seria bom, que ele faria uma grande temporada, se preparou para isso, inclusive com o lado emocional, físico, clínico, tudo a favor. E a gente coloca aqui a fala do Pedro Rocha, muito satisfeito com a sua performance vestindo a camisa azulina. Está aqui no Tomazão TV. Olha, eu como atacante, a gente sempre espera, né? Eu sempre, início de temporada, sempre planejo fazer a minha melhor temporada possível. A gente sabe que nunca é fácil, tem diversos fatores que podem influenciar para que isso não aconteça. Mas desde que eu cheguei aqui, eu tive a certeza de que, junto com a minha equipe, seria um ano muito abençoado para todos nós e individualmente também esperava isso e trabalhei e ainda continuo trabalhando muito para isso. Então, fico muito feliz, só tenho a agradecer a Deus por esse momento que eu estou vivendo e também desse grande objetivo que a gente está a caminho aí de conquistar. Como eu falei no pós-jogo, falta muita coisa ainda, a gente com muita humildade, pé no chão, vai lutar para conseguir esse acesso. Qual foi o impacto e qual foi a reação que vocês tiveram ao saber da notícia que ele vai, infelizmente, ficar de fora dos últimos jogos e passava numa cirurgia? A gente fica muito triste, né? Não só pelo Rangel, mas por qualquer companheiro de trabalho nosso que, né, fica impossibilitado de fazer aquilo que mais ama, que é jogar futebol, assim como nós. E como você citou bem, por ser o Rangel também, um cara que é o nosso paredão aí, o cara liderança que já está no clube aí desde o ano passado, peça fundamental para nós. A gente fica muito triste por isso, né? Sente bastante a perda dele, mas confia em todos os outros que estão aqui, assim como no Léo, que precisou entrar no jogo, no Vinhas também. Então, a gente deseja o melhor e a recuperação para ele. É isso aí, o Pedro Rocha, né? Lamentavelmente, agora, o que é bom
é que a cirurgia do Marcelo Rangel foi um sucesso. O doutor Jean Clay, inclusive, deu um depoimento, o próprio assessoria de imprensa do Remo soltou uma nota oficial. Agora, já hoje, né, a cirurgia foi ontem e hoje já começa o processo de fisioterapia, de recuperação do Marcelo Rangel, que deve durar de 1 mês e meio a 2, mas é o tempo de término da competição, por isso o Marcelo Rangel não vai ter mais condições de vestir a camisa azulina. Mais um motivo para os companheiros e jogadores, como disse o próprio Pedro Rocha, o time correr mais para dedicar o acesso ao Marcelo Rangel, que foi tão importante até aqui na campanha azulina. A 34ª rodada já começa na sexta-feira com 2 jogos e o Remo já abrindo, hein? Temos Novo Horizontino e Botafogo de São Paulo às 19 horas e às 21h35 temos Cuiabá e Remo na Arena Pantanal. Por enquanto, os 4 primeiros, Curitiba 57, Chapecoense 54, Criciúma 54 e Remo 54. São os 4 primeiros. E os 4 últimos, o Atlético, né, acabou caindo para a 16ª colocação com 37 pontos, a Ferroviária subiu 1 ponto. Os 4 últimos, Volta Redonda 34, Botafogo 34, Amazonas 32 e o Paysandu apenas com 27 pontos. Tá feia a coisa. Por hoje é só. Um grande abraço, uma abençoada terça-feira para você. Ligado aqui no Tomazão TV. Abraço.